Para muitas pessoas, a argumentação contra Deus parece bastante inequívoca. Mas será que é mesmo? Antes de oferecermos uma resposta bíblica, temos que fazer algumas perguntas críticas. Por que os assuntos de bem ou mal, ou de sofrimento humano, causam tantos problemas? Se o filósofo britânico Bertrand Russell estava correto em rebaixar o homem, considerando um acidente curioso em água estagnada, por que deveríamos nos inquietar com o fato de que vidas terminam rápida ou repentinamente em paz ou com sofrimentos uma por uma aos milhares? Se Peter Atkins, professor de Oxford, outro ateísta dogmático, está certo ao chamar a humanidade de apenas um pouco de lodo em um planeta, por que devemos ficar remotamente preocupados com o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus ou 500 mil de ruandeses? Ficamos traumatizados quando vemos o lodo sendo pisoteado ou lançado em grande quantidade no esgoto? Todo mundo chorou por causa da morte e destruição trazidas pelo tsunami no Oceano Índico. Mas por que não temos a mesma angústia com o destino de besouros, bactérias, ratos e répteis? Se os seres humanos são apenas o resultado de incontáveis acidentes químicos e biológicos, como podemos ter qualquer valor pessoal e por que devemos perder a calma se governos ditatoriais ou desastres naturais fazem o que querem com milhões de seres humanos? O mesmo se aplica à violência ou ao derramamento de sangue em nível pessoal ou limitado. Se não somos nada além de casualidade biológica, sem qualquer origem ou destino significativo, por que a maneira como lidamos uns com os outros deve nos preocupar mais do que a maneira como os outros animais se comportam? De que modo o desenvolvimento evolucionário pode ser um fundamento para a moralidade e para os padrões morais? Rodney Holder, o cientista britânico que se tornou pregador, aborda com precisão o problema. Se não somos nada além de moléculas e átomos organizados de modo particular por meio de processo de evolução, então amor, beleza, bem, mal, livre-arbítrio e a própria razão, na realidade tudo o que nos torna humanos e nos leva acima do restante das criaturas, perdem a sua objetividade. Por que devo amar o próximo ou deixar meus interesses com o fim de ajudá-lo? Em vez disso, por que não devo obter tudo o que eu posso para mim mesmo, passando por cima de qualquer um que entre no meu caminho? Como podemos pular de átomos a princípios éticos e de moléculas à moralidade? Se somos apenas máquinas geneticamente programadas, como podemos condenar qualquer coisa como má ou recomendar alguma coisa como boa? Por que devemos nos preocupar com assuntos de justiça ou de retidão e sentir a obrigação de tratar as outras máquinas com dignidade e respeito? Quando as pessoas reagem a tragédias perguntando como pode haver um Deus justo, a pergunta delas está logicamente defeituosa, visto que palavras como justo e injusto são apenas assuntos de opinião pessoal. Os problemas morais estão longe de descartarem a existência de Deus, e o nosso senso de coisas certas ou erradas, justas ou injustas, honestas ou desonestas, é um forte indício de que existe um padrão transcendente que afeta a todos nós. À parte de Deus, onde podemos encontrar um alicerce para a consciência, o misterioso guia moral que controla um poder tão admirável e universal? A consciência não pode ser confundida com instinto ou desejo, visto que frequentemente ela interfere em ambos. Mas onde a consciência encontra sua propulsão? Já vimos que a natureza é neutra e não possui valores morais. A escolha pessoal também não é um propulsor da consciência, visto que poderia justificar qualquer tipo de ação, desde a mais insensata até a mais prudente. A sociedade também não é um elemento de maior confiança, pois ela é apenas o amálgama de indivíduos. Por outro lado, a nossa criação, realizada por um Deus completamente justo, proveria um fundamento racional e lógico para a consciência,
e explicaria o nosso senso de obrigação para com as pessoas. O distinto geneticista Francis Collins, que liderou o esforço bem-sucedido para concluir o projeto Genoma Humano, apresentou bem esse assunto quando disse o seguinte: esta lei moral, que desafia a explicação científica, é exatamente aquilo que alguém deve encontrar se estiver investigando a existência de um Deus pessoal que busca relacionar-se com a humanidade. Perguntar e responder a estas questões nos leva ao que alguns podem considerar uma estranha conclusão. A existência do mal nos conduz em direção à existência de Deus, e não para longe disso. Livrar-se de Deus não resolve o problema do mal e do sofrimento. Apenas nos deixa presos naquilo que alguém chamou de o encontro desesperado entre o questionamento humano e o silêncio do universo. Vemos crianças nascidas com doença congênita resultante do estilo de vida promíscuo de seus pais. Um aposentado banhado em sangue depois de haver sido atacado brutalmente por um desordeiro. Uma jovem mãe que descobre inesperadamente estar com câncer de mama. Um homem de negócios bem-sucedido que percebe os primeiros sinais do mal de Parkinson. Pais perturbados sendo informados que seu filho é autista. Um pedestre paralisado por toda a vida depois de haver sido atropelado por um motorista bêbado. Um hemofílico que contraiu AIDS por ser infectado pelo HIV durante uma transfusão de sangue. Uma mãe descontrolada assistindo à queda das Torres Gêmeas de Nova York e seu filho ser levado à morte. Um turista no Sri Lanka observando desesperadamente a sua esposa e seus filhos serem levados pela furiosa muralha de água. Falar sobre um Deus de amor, soberano, pode não oferecer respostas imediatas e satisfatórias a essas pessoas, mas o ateísmo também é incapaz de oferecer qualquer explicação ou consolo. Será que pessoas que raciocinam, ficam magoadas e entristecidas, têm sentimentos e fazem perguntas, podem viver com o ateísmo? É suficiente alguém dizer aos aflitos que tragédias e catástrofes são brincadeiras desagradáveis e que a verdade, valores e esperança são invenções da imaginação humana? Temos de sentenciar as pessoas afligidas às trevas que permanecem quando Deus é rejeitado? Essas não são as únicas perguntas que precisam ser feitas. Outras surgem quando encaramos alguns fatos básicos. Embora o nosso planeta forneça alimento suficiente para satisfazer aos 6 bilhões de habitantes, milhões ainda morrem de fome a cada ano por causa da nossa poluição egoísta da atmosfera, nossa exploração ou má administração dos recursos do planeta e das políticas corruptas de regimes ditatoriais. Como podemos culpar a Deus por essas coisas? Ele é responsável pelo desvio de fundos de ajuda a vítimas de desastres para os bolsos de governadores tiranos e políticos avarentos? Milhões estão morrendo de fome na Índia, enquanto a religião nacional proíbe o uso de vacas como alimento. O hinduísmo tem milhares de deuses criados pelos homens. O problema crônico de alimentação na Índia pode ser culpa do Deus que eles ignoram? Sofrimento tem sido frequentemente causado por erro ou por incompetência dos homens. Se os donos do Titanic não tivessem reduzido o número recomendado de botes salva-vidas para evitarem que o convés do navio parecesse uma desordem, muitas outras vidas, talvez todas, poderiam ter sido salvas. Deus foi responsável por aquela decisão? A Agência de Investigação Atômica Internacional culpou a deficiente cultura de segurança pelo desastre de Chernobyl. A culpa pela negligência e descuido em procedimento de segurança pode ser lançada sobre Deus? Grande parte do sofrimento da humanidade é deliberadamente infligida pelo egoísmo. Os fumantes que ignoram todos os avisos de saúde e sofrem de câncer de pulmão ou doenças do coração. Os alcoólatras inveterados que sofrem de cirrose.
os viciados em drogas e aqueles que morrem de AIDS por causa de sexo indiscriminado são exemplos óbvios. Outros exemplos são os glutões que cavam sua sepultura com garfos e facas. Pessoas viciadas em trabalhar que conduzem a si mesmas ao estresse mental, além de muitas outras que sofrem enfermidades sérias como resultado direto de ódio, ira, amargura ou inveja. Deus é responsável pelo comportamento dessas pessoas? Podemos apontar o dedo para Deus quando um avião cai devido ao erro do piloto? Ele é culpado quando o motorista bêbado causa um acidente, quando um trem ultrapassa um sinal de perigo ou o capitão de um navio ignora os procedimentos de segurança? Deus é culpado quando uma pessoa caminha descuidadamente pela frente de um ônibus em movimento? Ele é responsável pelo choque imprudente de um jogador que acaba com a carreira de um adversário? A ligação entre uma atitude errada e as suas consequências é tão evidente que faço questão de aplicar este assunto de maneira pessoal. Ravi Zacharias nos fala sobre uma discussão que ele e outros tiveram com um magnata americano que perguntou por que Deus se mantém em silêncio quando há tantos males no mundo. Em determinado momento, alguém perguntou ao magnata: uma vez que o mal parece incomodá-lo tanto, seria interessante saber o que o senhor tem feito a respeito do mal que tem visto em seu íntimo. Então houve o que Zacarias chamou de silêncio com face ruborizada. Como você teria respondido? Você está fazendo o que pode para remover de sua vida tudo o que você sente ser menos do que perfeito? E para assegurar-se de que não faz nada para aumentar a dor, o sofrimento, a miséria e a infelicidade no mundo? Se não, você está qualificado para acusar a Deus de má administração? A Bíblia fala muito sobre esse assunto, mas em nenhum de seus livros ela oferece respostas simples e eloquentes para solucionar todos os problemas, acabar com a dor e esclarecer todas as dúvidas. Em vez disso, a Bíblia afirma, em referência aos mais profundos de todos os assuntos, que vemos como em espelho, obscuramente nesta vida. Essa é uma referência a 1 Coríntios 13, 12. Os céticos podem considerar isto como uma evasiva do assunto, mas tal argumento pode ser facilmente contrariado. Primeiramente, a própria existência de um Deus verdadeiramente transcendente é um mistério. Se pudéssemos entender tudo o que existe para sabermos a respeito de Deus, ele não seria mais Deus. Em segundo lugar, não existe qualquer fundamento lógico para admitirmos que Deus tem de dar explicações para todas as coisas que acontecem no mundo. Podemos afirmar com seriedade que temos o direito de receber essas explicações? Em terceiro, dizer que a Bíblia não nos fala sobre tudo não significa que ela não nos conta nada. Ser deixado com dúvidas não é o mesmo que ser deixado na ignorância. Como podemos saber todas as coisas se não temos pleno conhecimento de tudo? Dizer que se não vemos todo o quadro, não vemos quadro nenhum, é arrogância disfarçada de inteligência. Até o crente mais forte admite existirem coisas na vida que nos deixam com dúvidas e sem respostas. Qualquer pessoa que negue estas coisas e tente encontrar uma resposta simples para todas as questões resultantes da ocorrência do mal e do sofrimento está em uma jornada inútil. Em quarto lugar, Deus afirma em Isaías 55, 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, como podemos entender tudo o que Deus poderia nos contar? Existe uma imensa distinção entre a maneira como pensamos e a maneira como Deus pensa. Qualquer pessoa que discorde disso está sofrendo não somente de ilusões de grandeza, mas também de loucura. Em quinto lugar,
Ao mesmo tempo que a Bíblia não nos diz tudo o que desejamos saber, ela nos revela tudo o que precisamos saber. E no que se refere ao mal e ao sofrimento, a Bíblia nos leva para bem longe de todas as ocorrências das coisas sobre as quais temos discutido e nos mostra como tudo começou e para onde tudo está se encaminhando. Um artigo no jornal The Times perguntava: o que está errado com o mundo? Em correspondência posterior, a resposta mais curta foi sem dúvida a melhor de todas. Em resposta à sua pergunta, o que está errado com o mundo? A resposta: eu. Sinceramente, G.K. Chesterton. A confissão do famoso escritor inglês endossa o fato de que, se procuramos alguém para culpá-lo pelo mal e o sofrimento, não estamos em posição de apontar o dedo acusador para Deus. A Bíblia diz que, ao criar o mundo, Deus o fez sem qualquer defeito, refletindo a sua natureza perfeita. É o que está escrito em Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nem mesmo uma simples molécula estava fora de harmonia com Deus, ou com qualquer outra parte da criação. Incluída na perfeita harmonia do universo estava a raça humana, distinta de todo o resto da criação, por ser feita à imagem de Deus, conforme está escrito em Gênesis 1:27, uma expressão que nos ensina pelo menos 3 coisas a respeito do homem. Primeira, ele foi criado como um ser pessoal, capaz de ter um relacionamento vivo com seu Criador e seus companheiros humanos. Segunda, ele foi criado como um ser moral e com uma consciência que lhe revelava por natureza a diferença entre o certo e o errado. E a terceira coisa, ele foi criado como um ser racional, capaz não somente de pensar, tirar conclusões e tomar decisões sensatas, mas também de fazer especificamente escolhas morais. Embora a perfeição moral estivesse estampada no homem originalmente na criação, ele não era um robô, programado para fazer tudo o que Deus mandasse. Em vez disso, o homem tinha a capacidade de obedecer a Deus e a liberdade de desobedecer-lhe. Esse estado de perfeição durou até que um anjo, ou espírito criado, chamado Satanás, que já se havia rebelado contra a autoridade de Deus, persuadiu Adão e a sua esposa, Eva, a não crerem em Deus e a desobedecerem às suas orientações claras. No momento em que fizeram isso, entrou o pecado no mundo, conforme está escrito em Romanos 5:12, com as suas consequências catastróficas. Por exemplo, o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento que dependia de obediência absoluta, foi rompido. O homem manteve a sua natureza espiritual, mas perdeu a sua vida espiritual. Ele continuou sendo uma pessoa, mas perdeu a união dinâmica com seu Criador. Ele perdeu a sua inocência e seu livre arbítrio moral. A natureza do homem se tornou contaminada com ideias, atitudes e afeições ímpias. A personalidade do homem também foi corrompida. Ele perdeu a sua autoestima e, pela primeira vez, soube o que significa ser culpado, alienado, envergonhado, ansioso e temeroso. Os relacionamentos interpessoais do homem também foram envenenados por suspeita, desonestidade, desconfiança e necessidade de justificar-se. E por fim, o corpo do homem tornou-se sujeito à decadência, à enfermidade e morte, coisas que nunca fizeram parte da constituição original do homem. Estes desastres são mais do que história antiga ou algo que ler e considerar irrelevante para nossos dias. Adão pecou como um representante de toda a raça humana. E visto que a humanidade é uma totalidade integrada, Adão levou consigo toda a espécie. Conforme está escrito em Romanos 5:12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A isto devemos acrescentar o fato de que, depois da sua queda desastrosa,
Adão começou a gerar filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Está escrito em Gênesis 5:3. Como veneno derramado na fonte de um rio, a natureza corrupta e depravada de Adão passou às gerações posteriores. Você e eu não começamos a vida em um estado de neutralidade moral, e sim com tendências e desejos pecaminosos, esperando para se expressar em palavras, pensamentos e ações. A sua experiência não confirma isso? Rebelião contra Deus de infinita bondade, santidade e verdade é algo infinitamente mau, e como resultado da rebelião do homem, todo o cosmo foi afetado, deixando a criação a gemer e suportar angústias até agora, conforme está escrito em Romanos 8:22. Com toda a sua beleza, o mundo como o vemos agora não se encontra em seu estado original. Está severamente arruinado pelo pecado. Terremotos, vulcões, enchentes, tsunamis, furacões e coisas semelhantes eram desconhecidos antes que o pecado entrasse no mundo. E o sofrimento e morte que eles causam são, em última instância, resultado do menosprezo do homem para com Deus, da arrogância do homem e da sua rebelião egoísta contra a autoridade do seu Criador. No entanto, por que Deus assumiu o risco tão óbvio de outorgar ao homem a liberdade moral? Não importa qual seja a resposta dessa pergunta, parece claro que nem mesmo um Deus todo-poderoso poderia dar ao homem a liberdade com a garantia de que o homem a utilizaria sabiamente. Uma pessoa que é livre e não pode usar a sua liberdade é uma contradição. E nem mesmo Deus poderia dar e reter a liberdade em um único e mesmo tempo. Todavia, estamos indo longe demais quando afirmamos que um Deus impecável não poderia ter disposto as coisas da maneira como ele o fez, visto que, conforme está escrito em Salmos 18:30, o caminho de Deus é perfeito. Como podemos provar que talvez Deus estava errado quando deu ao homem a liberdade de escolha moral? Robôs criados teriam sido mais sábios? Estamos qualificados para fazer esse tipo de julgamento? Como podemos conhecer as razões e propósitos de Deus se não sabemos tudo o que ele sabe? Em seu excelente livro How Long, O Lord? Até quando, Senhor? O autor americano Don Carson escreveu que a maneira de agir de Deus desafia a nossa tentativa de compreendê-la por meio da razão. Em seguida, Carson acrescenta: não estou dizendo que a maneira de agir dele é ilógica. Estou dizendo que não sabemos o suficiente para sermos capazes de perscrutá-la e tê-la sob nosso domínio. Sendo criaturas finitas e pecaminosas, precisamos sufocar nosso orgulho, embora isto seja doloroso, e aceitar que os caminhos de Deus estão além do nosso entendimento imperfeito e limitado. Experiências traumáticas frequentemente colocam à prova esta convicção. Mas podemos passar no teste. Um sobrevivente do Holocausto, citado por Dan Cohon Sherbrooke no jornal The Times, disse que, durante seu tempo no campo de extermínio, ele nunca questionou a atividade ou a inatividade de Deus. Nunca me ocorreu associar com Deus a calamidade que estávamos experimentando, ou culpá-lo, ou crer menos nele, ou ainda deixar de crer nele porque não veio nos ajudar. Deus não nos deve nada. Nós é que lhe devemos a nossa vida. Se alguém crê que Deus é responsável pela morte de 6 milhões, porque não fez alguma coisa para salvá-los, tal pessoa teve os seus pensamentos invertidos.